Imagina estar vivendo um momento feliz ao lado de quem você ama, fazendo planos, celebrando a vida e de repente tudo acaba de uma forma brutal. Um desaparecimento misterioso, evidências perturbadoras e um assassino que ironicamente deveria proteger a sociedade. Essa é a história de Jesse Bird e Luke Davis, um casal que viu seu destino ser selado pelas mãos de um homem que não aceitava o fim de um relacionamento. Vocês já vão entender sobre o que eu estou falando, mas antes, se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e mostrando o meu dia a dia. Eu vou pedir também logo no começo do vídeo para você já deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. E agora sim, vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Jesse Bird era um jovem carismático, conhecido por seu trabalho como apresentador de TV na Austrália. Aos 26 anos, ele já tinha conquistado espaço na mídia, atuando como repórter do programa matinal Estúdio 10 e também como árbitro de futebol australiano. Ele vivia em uma casa luxuosa em Paddington, um bairro sofisticado de Sydney, onde compartilhava momentos alegres com amigos e colegas de trabalho. O Jesse era uma pessoa vibrante e cheia de vida. O seu carisma e energia contagiante faziam dele uma figura querida por todos ao seu redor. Ele era descrito como alguém que iluminava qualquer ambiente, sempre disposto a ajudar e a oferecer uma palavra de apoio. No meio televisivo, ele era admirado não apenas por sua competência profissional, mas também por sua autenticidade e simpatia. Desde pequeno, o Jesse sempre sonhou em trabalhar na TV. Ele era apaixonado pelo jornalismo e pelo mundo do entretenimento, e a sua determinação o levou a conquistar oportunidades incríveis na mídia australiana e até em alguns programas internacionais. O seu talento era evidente, a sua trajetória estava apenas começando. Além disso, ele era extremamente dedicado ao seu trabalho como árbitro de futebol, levando a sua paixão pelo esporte com a mesma seriedade que dedicava à sua carreira televisiva. Resumindo, ele se dedicava a tudo que fazia, gente, isso era um fato. Os seus amigos relatam que o Jesse tinha uma presença magnética e uma capacidade única de fazer as pessoas se sentirem especiais quando estavam perto dele. Mesmo ele sendo famoso, sabe? Ele ainda conseguia fazer com que todos os seus amigos se sentissem muito especiais. Isso, inclusive, era uma coisa muito bonita dentro do Jesse, porque ele tinha amigos de várias classes sociais. Ele não fazia diferença nenhuma entre o mais rico e o mais pobre. Ele era a mesma pessoa com todos eles e era muito humilde, sabe? A gente sabe que tem muita gente que faz diferença, né, entre as pessoas, mas esse não era o caso do Jesse. Ele era uma pessoa muito humilde mesmo. Ele também era um grande amante de viagens e explorava sempre que podia novos lugares, registrando momentos inesquecíveis ao lado de seus amigos. Na época dos fatos, ele namorava um rapaz chamado Luke Davis, de 29 anos, que trabalhava como comissário de bordo na Qantas Airways e também tinha uma paixão por viagens e aventura. Ele adorava explorar novos destinos, conhecer culturas diferentes e colecionar memórias ao redor do mundo. O seu trabalho lhe proporcionava uma vida dinâmica, sempre cercada de novos desafios e experiências enriquecedoras, principalmente culturalmente, porque ele viajava muito o mundo. O Luke foi descrito por amigos e colegas como uma pessoa de espírito livre, sempre pronto para ajudar e disposto a ouvir as pessoas. Seu sorriso era contagiante e a sua presença iluminava qualquer ambiente. Apesar da sua agenda de viagens, ele fazia questão de estar presente na vida das pessoas que amava.
Ele tinha um relacionamento muito próximo com a família e gostava de surpreender os amigos com presentes trazidos de suas viagens pelo mundo. O Luke era aquele tipo de pessoa que jamais, por exemplo, viajaria para a Europa sem trazer um chaveirinho ou qualquer souvenir para todos que ele amava, sabe? Ele tinha esse carinho, ele tinha essa atenção com cada um que fazia parte do seu círculo familiar e também de amizades. Desde que conheceu o Jesse, os dois construíram uma relação baseada em companheirismo e cumplicidade. Eles estavam felizes juntos, compartilhando sonhos e planos para o futuro. O Jesse adorava ouvir as histórias do Luke sobre os lugares que ele visitava, os lugares inusitados que ele ia, as histórias dentro do avião, e o Luke, por sua vez, admirava o entusiasmo do Jesse pela vida. Mas havia algo em suas vidas que eles não poderiam prever. O passado insistia em perseguir o Jesse, e essa sombra que parecia um incômodo distante estava prestes a se tornar uma ameaça real e mortal. E agora eu preciso apresentar uma terceira pessoa para vocês nessa história. Belmont Lamarre Condon, o homem que mudaria a vida dos dois para sempre. Ele era um policial de 28 anos e antes de entrar para a força policial, ele tinha uma vida bem diferente. Ele foi um blogueiro de celebridades que buscava status e conexões com famosos. Ele postava fotos ao lado de nomes como Taylor Swift, Selena Gomez e Kim Kardashian, tentando de todas as formas se inserir no meio da fama, mas sem realmente fazer parte dele. O que ele conseguia mesmo eram apenas algumas fotos com pessoas importantes. O seu desejo de reconhecimento era evidente e ele constantemente tentava se vender como alguém importante, como alguém que tinha fama e prestígio. Quando decidiu seguir carreira na polícia, esse desejo de estar em evidência não desapareceu. Ele buscava poder, controle e a sensação de superioridade que a farda podia lhe proporcionar. Ele não era um policial comum, ele gostava de exibir o seu cargo, usar a sua autoridade como um símbolo de status e impressionar aqueles ao seu redor. Mesmo com um salário de policial, o Belmont levava um estilo de vida que não fazia sentido para sua renda. Ele dirigia carros de luxo, vestia roupas de grife e fazia viagens caras, o que levantava suspeitas sobre as suas fontes de dinheiro. O seu comportamento era muito errático, por vezes diziam que ele era charmoso e manipulador, mas com uma necessidade latente de se sentir especial e dominante. Quando teve um breve relacionamento com o Jesse Bird, essa necessidade de controle se intensificou. O fim da relação foi algo que ele simplesmente não conseguiu aceitar. Para o Belmont, o Jesse não era apenas um ex, mas uma posse que ele não estava disposto a perder. Até porque, vamos combinar, a gente já sabe que esse cara era louco por fama, ele queria estar inserido no mundo dos famosos. E o Jesse era muito famoso na televisão. Então, assim, estar com aquele homem para ele era muito mais do que amor, era uma realização pessoal. Então é bem claro e bem óbvio que ele não iria aceitar perder tudo aquilo de uma forma tão fácil. Mas quando o relacionamento acabou, o desprezo que ele sentiu ao ser rejeitado se transformou em uma obsessão sombria e eventualmente perigosa. Vocês vão entender do que eu tô falando mais lá na frente. Em 2023, o Belmont e o Jesse tiveram um relacionamento breve, foi um envolvimento bem breve, na verdade, e para o Belmont essa relação significava mais do que o Jesse estava disposto a oferecer. Quando tudo terminou, ele não aceitou o fim. A obsessão foi crescendo e as atitudes dele começaram a se tornar preocupantes. O Jesse comentou com amigos que sentia que estava sendo perseguido. Ele percebeu sinais estranhos em sua casa, como objetos fora do lugar, portas destrancadas que ele lembrava de ter fechado e até mesmo acessos suspeitos ao seu celular. Ou seja, ele sentia que tinha alguém frequentando a sua casa sem que ele soubesse. Em agosto de 2023, um episódio chamou ainda mais a atenção. Alguém entrou na sua residência e apagou todos os contatos do seu telefone. A suspeita do Jesse era clara. O Belmont ainda não havia saído da sua vida.
O comportamento invasivo do ex-namorado se intensificou nos meses seguintes. Ele tentava contato de forma insistente, fazia postagens enigmáticas em redes sociais e, segundo amigos, mencionava o Jesse de maneira obsessiva. O medo foi crescendo, mas o Jesse acreditava que o ex era apenas alguém ressentido e que eventualmente seguiria sua vida dali pra frente e deixaria esse relacionamento no passado. Bom, na noite do dia 18 de fevereiro de 2024, o casal Jesse e Luke foram vistos pela última vez em um evento da comunidade LGBT em Sydney. A cidade estava em clima de festa, com ruas iluminadas, música e uma multidão celebrando a diversidade. O Jesse e o Luke estavam rodeados por amigos, rindo e curtindo a noite sem perceber que aqueles seriam seus últimos momentos juntos. E é bizarro pensar nisso, né? Porque a gente nunca vai perceber quando serão os nossos últimos momentos. E eu parei para refletir isso enquanto eu estava pesquisando sobre esse caso e parei para pensar, sabe, de como a vida realmente é um sopro e a gente nem percebe o momento em que a gente vai partir. Não tem como antecipar isso, não tem como você saber quando vai acontecer, a não ser que você tenha uma doença já em fase terminal e foi desenganado pelos médicos. Mas fora isso, infelizmente a nossa partida sempre vai ser uma surpresa, tanto pra gente quanto para quem amamos. Bom, voltando pro Jesse, ele e o seu namorado eram muito queridos pela comunidade e estavam animados para as próximas semanas, fazendo planos para viagens e eventos futuros. Durante a festa, o Jesse recebeu algumas mensagens em seu celular. Ele ignorou todas, mas alguns amigos próximos relataram que nos últimos meses ele parecia mais apreensivo, mas evitava entrar em detalhes sobre o motivo, sobre o que estava acontecendo. Inclusive, nesse dia, ele não falou para ninguém de quem eram aquelas chamadas. Bom, enquanto a noite avançava, eles decidiram encerrar a festa e voltar para casa. Pegaram um transporte por aplicativo e foram para a residência do Jesse, sem suspeitar que estavam sendo observados o tempo todo. O que deveria ser uma noite comum de celebração se tornaria o prenúncio de uma tragédia devastadora. Na manhã do dia seguinte, câmeras de segurança registraram o Belmont chegando perto da casa do Jesse. Ele caminhava com um passo determinado e firme, olhando ao redor como se quisesse se certificar de que ninguém estava observando. Pouco tempo depois, vizinhos ouviram disparos abafados vindos da residência. O silêncio que se seguiu foi carregado de muita tensão. Sabe aquele silêncio ensurdecedor? Pois bem, era esse mesmo. Alguns moradores relataram ter ouvido barulhos estranhos antes dos disparos, como móveis sendo arrastados e gritos abafados, mas ninguém imaginava a real gravidade do que estava acontecendo. A cena era silenciosa, mas carregava o peso de um crime brutal que naquele momento ainda passava despercebido. Um telefonema emergencial foi feito do celular do Luke. Na gravação podia-se ouvir uma respiração bem ofegante e um som abafado ao fundo, seguido de um grito de desespero. Saia! A voz estava carregada de pânico e antes que houvesse qualquer resposta, a ligação foi abruptamente interrompida. A tentativa do contato foi registrada pelo sistema de emergência, mas como a chamada foi desconectada tão rapidamente, a localização exata do telefone não pôde ser imediatamente rastreada. E depois dela, nenhuma outra tentativa de contato foi feita. O silêncio que se seguiu foi apenas o início de um mistério aterrorizante, deixando uma pergunta sem resposta. O que realmente aconteceu naquele instante final antes da ligação cair? A gente sabe que foi algo aterrorizante, mas quais eram os detalhes daquela história perturbadora? Bom, os dias seguintes foram cheios de pistas bem perturbadoras. O carro do Jesse foi encontrado abandonado, estacionado de maneira incomum, o que levantou suspeitas de que não havia sido ele quem deixou o carro ali. Dentro do veículo havia pequenos indícios de que algo estava errado, pertences pessoais espalhados e um leve cheiro químico, possivelmente de produtos de limpeza. Além disso, o celular foi usado para enviar mensagens falsas para os colegas do homem, dizendo que ele estava se mudando para
Perth. No entanto, o tom das mensagens parecia frio e impessoal, bem diferente da forma como Jesse costumava se comunicar. Os colegas dele estranharam a atitude, principalmente porque o Jesse não havia mencionado qualquer plano de mudança recentemente. Eles tentaram responder às mensagens, mas não receberam um retorno. Com o passar das horas, a angústia cresceu. O Jesse era uma pessoa extremamente comunicativa e jamais sumiria sem avisar ninguém. A sua ausência começou a se tornar um mistério inquietante e logo as suspeitas de que algo terrível havia acontecido se tornaram inevitáveis. E é agora que a gente chegou no dia 21 de fevereiro, quando um zelador, ao realizar a sua rotina matinal de limpeza, notou algo estranho em um container de lixo em um subúrbio ao sul de Sydney. No meio do entulho, ele encontrou uma pilha de objetos pessoais jogados de maneira descuidada, havia roupas manchadas de sangue, um cartão de crédito American Express Platinum, um celular quebrado e um relógio de luxo avaliado em $88 mil. O zelador, desconfiado do que havia descoberto, alertou imediatamente a polícia. A equipe forense chegou ao local e, ao analisar os itens, percebeu que pertenciam ao Jesse Bird. Isso levou os investigadores até a sua residência em Paddington. Ao entrarem na casa, eles encontraram uma cena perturbadora. Grandes marcas de sangue estavam espalhadas pelo chão e pelas paredes da cozinha. Havia buracos de bala na estrutura da parede e um cartucho de munição repousava sobre a bancada. E os sinais de luta eram evidentes. A ausência do Jesse e do Luke tornava a descoberta ainda mais alarmante. A essa altura, o pior cenário começava a se desenhar. Os detetives sabiam que algo terrível havia acontecido e cada pista levava a um suspeito óbvio, o ex-namorado obsessivo do Jesse, o Belmont Lamarre Condon. E então a investigação rapidamente se voltou para ele. Os registros da polícia mostraram que alguns dias antes do crime ele havia retirado uma arma do arsenal da corporação, justificando que precisaria dela para um evento oficial. O protocolo exigia que as armas fossem devolvidas imediatamente após o uso, mas o homem manteve o objeto por mais tempo do que o necessário, sem levantar suspeitas. Quando finalmente devolveu a arma, os detetives notaram algo perturbador. Faltava munição. A análise inicial já indicava de que a ausência desse projétil poderia estar diretamente ligada ao desaparecimento do Jesse e do Luke. Para reforçar ainda mais a suspeita, os peritos forenses compararam o cartucho da munição encontrado na cena do crime com o armamento retirado pelo suspeito. E, gente, bingo, bateu na hora. Eles confirmaram que aquela munição era compatível com a arma que tinha sido retirada da corporação. Além disso, os investigadores descobriram que ele havia acessado áreas restritas do sistema interno da polícia antes do crime, possivelmente em busca de informações sobre procedimentos de rastreamento de armas e investigações criminais. Isso, obviamente, indicava um nível de premeditação ainda maior do que inicialmente eles suspeitavam. E com esses indícios, os detetives tinham certeza de que estavam diante do principal suspeito do caso e começaram a aprofundar ainda mais a investigação para entender cada detalhe dos seus passos nos dias que antecederam o crime. Bom, nos dias seguintes, o Belmont tentou esconder os seus rastros. Ele alugou um furgão em um aeroporto de Sydney, utilizando um nome falso para evitar ser rastreado. Antes de deixar a cidade, ele passou em uma loja de ferragens e comprou sacos de viagem, uma lona azul e um conjunto de pesos de mergulho, itens que mais tarde seriam fundamentais para a tentativa de ocultação dos corpos. Ele dirigiu por horas até chegar a uma propriedade rural remota cercada por mata fechada e longe de qualquer movimentação. O local havia sido escolhido estrategicamente para dificultar buscas futuras. Lá ele tentou se livrar dos corpos do Jesse e do Luke. Primeiro, ele amarrou os pesos em seus tornozelos e tentou afundá-los em um lago da região, mas subestimou a força da água e a flutuabilidade dos corpos.
Frustrado, ele retirou, da água os dois e decidiu enterrá-los em uma área isolada coberta por pedras e galhos para camuflar a sepultura improvisada. Antes de sair do local, o criminoso trancou a entrada da propriedade com um novo cadeado e descartou parte dos pertences das vítimas em uma estrada próxima. A sua tentativa de apagar evidências, no entanto, estava longe de ser infalível, porque cada detalhe que ele deixou para trás ajudaria a polícia a montar o quebra-cabeça da sua brutalidade. Mas os seus comportamentos erráticos com certeza foi o que mais chamou a atenção. Em 22 de fevereiro, ele visitou uma amiga inesperadamente apresentando um comportamento inquieto e visivelmente exausto. O seu olhar estava perdido e pesado, as suas mãos tremiam levemente e ele falava de forma desconexa. Durante a conversa, o Belmont pediu uma mangueira para limpar o sangue do seu carro alugado, mencionando de forma perturbadora que corpos flutuavam e não afundavam como ele esperava. É claro que essa amiga ficou assustada, gente, com um comentário tão enigmático e esquisito. E ela questionou o cara, mas ele rapidamente desconversou, dizendo que era apenas uma metáfora que ele tinha gostado. A essa altura, a polícia já estava prestes a prendê-lo. Eles haviam reunido provas suficientes e estavam monitorando seus passos. Cada ação errática do homem apenas reforçava a suspeita de que ele estava envolvido em algo terrível. Quando a sua amiga relatou a conversa às autoridades, isso serviu como mais uma peça fundamental no quebra-cabeça da investigação. E no dia 23 de fevereiro, o Belmont se entregou à polícia aparentemente calmo, mas com um olhar vazio, como se estivesse alheio à gravidade dos seus atos. Durante os primeiros dias sob custódia, ele se recusou a cooperar com os investigadores, mantendo-se totalmente em silêncio e evitando qualquer declaração sobre o paradeiro das vítimas. No entanto, conforme a pressão aumentava e as provas contra ele se acumulavam, ele finalmente cedeu. 4 dias depois, ele revelou o local onde havia escondido os corpos do Jesse e do Luke. As autoridades seguiram as suas instruções até uma área remota de difícil acesso, cercada por mata fechada e praticamente desconhecida até mesmo para os moradores locais. Os investigadores relataram que aquele lugar tinha um clima tão pesado, mas tão pesado, era um sentimento assim de morte mesmo, sabe? E o silêncio absoluto daquele ambiente só aumentava a tensão da busca. Quando chegaram ao ponto indicado, os investigadores logo perceberam sinais de perturbação no solo, indicando que alguém havia sido enterrado ali. Com o auxílio de pás e equipamentos forenses, eles começaram a escavar a área. E pouco a pouco, aquela cena macabra foi sendo revelada. Os corpos estavam envoltos em uma lona azul, cobertos por pedras e detritos, como se o Belmont tentasse desesperadamente ocultar o que havia feito da melhor forma possível. O odor forte, porque já estava ali em processo de decomposição, deixou as equipes simplesmente atordoadas e até mesmo os agentes mais experientes demonstravam dificuldades em processar a brutalidade daquele crime. Os sinais de violência eram evidentes e o estado dos corpos indicava que haviam sido tratados de forma desrespeitosa antes mesmo do enterro. Enterro, gente, não sei nem se eu posso usar essa palavra, eu acho que na verdade cabe mais uma ocultação, antes mesmo da ocultação. A descoberta foi devastadora para os familiares que ainda tinham uma pequena esperança de que o Jesse e o Luke pudessem ser encontrados vivos. Agora o caso tomava um rumo definitivo, um crime brutal, meticulosamente planejado e com detalhes que chocariam toda a sociedade australiana. O que restou para os familiares foram apenas lembranças e uma dor totalmente irreparável. A confirmação do pior cenário possível gerou uma onda de comoção e revolta na comunidade, deixando claro que o destino do Jesse e do Luke foi selado por uma obsessão doentia
e um sistema que falhou em protegê-los. Esse caso gerou revolta e levantou questionamentos importantes sobre o controle de armas dentro da polícia. Como que um oficial conseguiu retirar uma arma de um arsenal, usá-la em um crime e devolver sem que ninguém percebesse algo errado? Além disso, a forma como Belmont foi preso também chamou a atenção. Ele se entregou à polícia de maneira fria e calculada, caminhando até a delegacia sem demonstrar arrependimento ou desespero. Os oficiais que o receberam relataram que o seu comportamento era distante, quase indiferente, como se estivesse apenas cumprindo um protocolo inevitável. Durante o interrogatório, o homem manteve o seu silêncio por horas, sem demonstrar qualquer emoção diante das acusações, e todo mundo ficou chocado com isso, sabe? A polícia estava munida de diversas provas contra ele, utilizou uma abordagem estratégica para tentar fazê-lo confessar, e mesmo assim aquele homem permanecia frio. Os detetives detalharam as evidências encontradas, desde os rastros de sangue até as filmagens de câmeras de segurança que o colocavam diretamente na cena do crime. E quando perceberam que o Belmont não mostrava reação, eles passaram a relatar as mensagens falsas enviadas do celular do Jesse, além dos depoimentos de testemunhas que haviam ouvido os tiros e ruídos suspeitos na casa onde tudo aconteceu. E mesmo assim o suspeito permaneceu impassível. Somente quando percebeu que não havia mais escapatória que ele decidiu cooperar minimamente, indicando a localização dos corpos. Foi tudo que ele fez, gente. E ainda assim, a sua atitude foi fria, sem qualquer remorso aparente. E isso é o que mais causava revolta, sabe? O comportamento dele dentro da delegacia gerou indignação até entre os próprios agentes, que nunca haviam lidado com um suspeito que demonstrasse tamanha frieza diante de um crime tão horrível. E a prisão do Belmont evidenciou a falha do sistema policial, tanto no controle de armas quanto no acompanhamento psicológico dos seus agentes. Como que alguém com um histórico de obsessão e comportamento instável conseguiu manter acesso a armamentos e atuar como policial sem levantar suspeita? Gente, o cara era um stalker, ele ficava stalkeando o Jesse, e a corporação não percebeu esse comportamento, sabe? As investigações também trouxeram à tona questões sobre violência doméstica e perseguição, porque o Jesse sabia que estava sendo vigiado. Ele tinha até suspeitas de que alguém estava entrando na sua casa sem o seu consentimento. O seu telefone havia sido invadido e mensagens foram apagadas meses antes do crime. Mas até que ponto ele poderia imaginar que isso terminaria em uma grande tragédia? Além disso, esse caso revelou como a negligência pode ser fatal, porque colegas do Jesse perceberam a sua preocupação com o ex-namorado, mas ninguém o aconselhou a procurar as autoridades e registrar uma ocorrência ou nada do tipo. Ninguém imaginava que ele pudesse ser capaz de algo tão extremo. E eu acho esse ponto muito importante, sabe? Porque a gente está cansado de ver casos onde houveram muitos sinais que foram negligenciados por todo mundo que estava ali por perto, e no final das contas deu no que deu, gente. Eu acho que é muito importante trazer esses casos aqui na internet justamente com esse ponto de vista, para alertar as pessoas que assistem o meu tipo de conteúdo a ajudarem as outras, a identificarem as situações, os gatilhos, as red flags, para conseguir, transformar o nosso mundo em um mundo melhor, com menos crimes como este. Porque gente obsessiva desse jeito existe em todo lugar. Eu mesmo, gente, já passei por algo parecido. Se vocês quiserem, eu conto algum dia pra vocês, mas eu já tive um stalker e foi péssimo, foi horrível. Graças a Deus tô aqui pra contar a história. Mas gente obsessiva existe em todo lugar do mundo e elas acabam, se transformando cada vez mais, se alimentando daquele ódio, daquela obsessão, caindo em devaneios, e quando a gente vê, eles já estão ali planejando um crime horrível. Bom, hoje, graças a Deus, o Belmont está preso, aguardando o julgamento. O seu envolvimento no crime está mais do que provado, porque ele foi a única pessoa que teve acesso à arma que foi utilizada no crime, que inclusive era uma arma restrita, fazia parte da corporação policial. Olha o absurdo.
E além disso, tem todas as outras provas e o histórico. Então, assim, a culpabilidade a gente já tem, mas eu sinto que esse caso ainda está longe de ser julgado. Eu digo isso porque em novembro de 2024, a sua equipe de defesa abandonou o caso e ele teve que contratar novos advogados. Por conta disso, o processo está bem lento, já que a equipe de defesa nova solicitou um prazo bem extenso para analisar todas as evidências da promotoria. Eu penso até que talvez isso tenha sido uma estratégia para ganhar tempo, tá? Até porque em março de 2025, o Belmont vai passar por uma análise psiquiátrica com o psiquiatra forense Andrew Ellis. A previsão é que o julgamento saia até o final de 2025, mas ao que tudo indica, a defesa vai tentar alegar insanidade mental, e por isso eles querem, né, que o julgamento aconteça depois que ele passe com esse psiquiatra. Para os amigos e familiares do Jesse e do Luke, nenhuma sentença será suficiente para apagar a dor de uma história que jamais deveria ter acontecido. A justiça ainda está por vir, mas a pergunta que fica é: quantos outros casos como esse não estão acontecendo silenciosamente sem que as vítimas consigam escapar a tempo? E aí cai novamente no que eu acabei de falar para vocês. A gente precisa estar o tempo todo atento às red flags e alertar as pessoas que amamos, as pessoas próximas a gente, sobre esse tipo de comportamento de terceiros, porque às vezes é nessa que a gente salva uma vida. Bom, mas é isso, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.